Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Diálogos com o MPPE, o programa de entrevistas do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Hoje iremos conversar com o promotor de justiça Humberto Graça sobre os avanços e desafios da mobilidade pública no Recife e região metropolitana. Doutor Humberto, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E para a gente iniciar, eu gostaria de saber do senhor, com a volta, doutor, da atividade econômica e início aí da flexibilização durante esse período de pandemia que a gente está vivendo, é possível pensar, doutor, em um Recife com a mobilidade urbana 100% qualificada? Ela é possível, qualquer cidade é possível, não é? O conhecimento disponível hoje em dia é suficiente para qualquer metrópole ter um transporte de qualidade, digno, adequado, né, que contemple todas as necessidades da população. Evidentemente que isso tem um custo, e esse é o nosso problema, não só de Recife, é um problema nacional. Qualquer metrópole brasileira enfrenta esse problema. Nós estamos visualizando na rua, e isso não é de agora, isso apenas se agravou com a pandemia, nós estamos visualizando apenas o retrato fiel do colapso de um sistema, né? Então, as soluções existem, são possíveis, são factíveis, porém ela tem um custo que nesse momento é elevado e não há fonte disponível para trazer esse serviço para o ideal. Essa é que é a realidade. Inclusive, doutor, no início da pandemia foram adotados alguns procedimentos, como, por exemplo, os ônibus só saíam com todos sentados, mas que atualmente o que a gente vê aí são ônibus e estações completamente lotadas, fazendo muito mais aglomeração do que antes. Esses procedimentos instaurados, doutor, apresentaram algum tipo de solução? Vocês fizeram audiência remota? Como é que está a situação? Desde lá do início do problema da pandemia, o Ministério Público instaurou um procedimento para verificar a questão das medidas preventivas que seriam e estavam sendo adotados pelo Grande Recife, pela Urbana, né, pelos operadores, para o enfrentamento da pandemia. Esse procedimento ele constatou que efetivamente tanto o Grande Recife, que é o órgão gestor do sistema de transporte metropolitano, como a Urbana, né, que é o sindicato dos operadores, ambos informaram as medidas que estavam sendo adotadas e nós julgamos satisfatórias as medidas, seja de higiene de terminais, de veículos, de medidas preventivas em relação ao pessoal, com uso de máscara, álcool gel, motoristas, cobradores fiscais, tanto das empresas quanto do próprio órgão gestor. E em razão disso, nós entendemos que era suficiente aquelas medidas, porém era necessária a instauração de um procedimento que a gente chama de procedimento administrativo de acompanhamento de política pública, para que a gente pudesse monitorar isso ao longo do tempo até o final da crise. Esse procedimento ele está ainda em aberto. Um outro procedimento ele foi instaurado para verificar a adequação da oferta à demanda. Por quê? Quando veio a pandemia, que foram adotadas medidas de isolamento social e depois agravadas com a quarentena, não havia necessidade do serviço de transporte na medida em que ele existia circulando. Então, houve uma restrição, né, abrupta desse sistema. E a gente instaurou um procedimento para acompanhar se essa redução era adequada para também preservar o direito à população que precisasse de se deslocar, até por conta das atividades essenciais, se ela era suficiente. E esse procedimento tem se mostrado também especialmente importante na medida em que foram as atividades retornando à normalidade, né, com o fim das restrições mais severas. Então, o que você noticiou aí nessa matéria, basicamente é o retrato de um desajuste entre a oferta e a demanda. Então, a gente está vendo uma demanda maior do que o sistema consegue suportar. Agora, é preciso deixar bem claro que esse problema ele é anterior à crise. Ele foi agravado com a crise. Por quê? Se você observar o nosso sistema nos horários de pico, como qualquer outro no mundo inteiro, em horário de pico, ele trabalha com a lotação acima do ideal, porque todos se deslocam no mesmo período, não tem sistema que suporte tanta demanda ao mesmo tempo. Então, imaginar que esse sistema, que em horário de pico já entrava em colapso, você agora tem que operar com a redução de capacidade de quase 50%, é praticamente impraticável.
Você não tem frota suficiente para transportar agora esse volume de pessoas com a redução de lotação do ônibus. Você poderia dizer, mas por que não colocam mais ônibus? Simplesmente porque não tem. Não há na frota do sistema tantos ônibus, que basicamente a gente precisaria, para manter um serviço nos moldes anteriores, dobrar a frota. Mas não é isso que a gente deseja. A gente desejaria ter uma lotação bem abaixo do que a gente via antes da pandemia. Então nós precisaríamos mais que dobrar a frota em operação. Não temos a frota, e ainda que a tivéssemos, não teríamos condições financeiras de bancar. Doutor Humberto, como é que o Ministério Público ele acompanha a questão da estruturação e acessibilidade, até mesmo antes da pandemia, nos terminais dos ônibus que circulam aí na Grande Recife? Nós vemos atualmente condições precárias, principalmente no contraponto com o preço pago pela população aí pelo serviço. São realidades inconciliáveis. O sistema ele é ruim para todos, né? Ele se torna caro para quem está pagando, porque acha com justiça que está pagando já além do que seria suportável, e também é inadequado ou insuficiente para o operador, que acha e considera também com justiça que está sendo remunerado indevidamente pelo serviço que está sendo prestado. Então a conta não fecha, e aí fica esse serviço, de certa forma, degradado, sem fôlego para avançar, né? E um ping-pong de responsabilidades, se empurrando de um lado para o outro, pela simples dificuldade de se virar a chave e se mudar o modelo. Falando agora sobre a nova tecnologia que vem sendo implantada para auxiliar no monitoramento e na prestação do serviço do transporte público no Recife, doutor, o sistema Citamob. Como é que ele pode atuar e como é que ajuda aí no processo de organização da mobilidade urbana? Ele é planejado especialmente para a população. O maior beneficiário do CIMOP é a população, especialmente ao usuário do serviço. Em segundo lugar, é o operador, o operador público, né, o gestor do sistema, o consórcio de transporte metropolitano, porque terá em suas mãos, já está usando, uma ferramenta assim, das mais eficientes para você monitorar um serviço desse, né? Então a gente vai estar já se igualando às melhores praças no mundo, né? Como Madrid, como Paris, enfim. Você tem um sistema de monitoramento em tempo real da sua operação, do seu serviço. Então isso serve não só para monitorar, para fiscalizar, mas também para planejar. Como o CIMOP é basicamente, digamos assim, uma tomada, uma chupeta que você coloca ali num sistema e captura as informações que você quiser capturar, porque, veja, um ônibus hoje, ele, como um carro, é um equipamento que tem muita coisa digital, muita coisa eletrônica, muito módulo eletrônico, muito computador para diversas interfaces da sua operacionalização. Então, o CIMOP, ele basicamente é uma ferramenta para capturar informações eletrônicas. Então, o caminho que eu der, ele vai capturar. Então, as janelas são múltiplas. Então, quero integrar o áudio interno do ônibus, vamos capturar. Quero capturar as imagens, que lá tem as 4 câmeras em alta resolução, vamos capturar. Quer puxar os dados da bilhetagem? Vamos puxar. Quer puxar o funcionamento da porta? É um sistema eletrônico, né? Inclusive porque ali tem um dispositivo de segurança, né? O anjo da guarda, que impede que o ônibus desenvolva velocidade com a porta aberta. Ele até consegue sair da parada, mas enquanto ele não fechar a porta, o motorista não consegue empregar a velocidade. Ele vai acelerar, mas o ônibus não vai empregar a velocidade. Questão de segurança. Quer saber se a porta está funcionando? Se abriu, se fechou? Tem como saber. Plataforma elevatória, para quem precisa fazer uso por questões de mobilidade, né? Temos como saber. Está funcionando? Está operante? Foi operada? Não foi? Quebrou? Deu pane? Vamos puxar. Pessoas usaram as portas indevidamente, acessaram a porta errada. Vamos cruzar a informação da abertura, fechamento da porta com as imagens, com a bilhetagem. Tudo é possível. A bilhetagem hoje, temos reconhecimento facial. Então, assim, é um nível de informações gigantesco, de múltiplas possibilidades. Então, agrega muito valor à operação, ao gestor e à população. Doutor, a gente vai chegando aí ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria que o senhor falasse
Quais são as ações futuras da Promotoria de Transporte do MPPE? Eu sei que quando esse programa for ao ar, o senhor não vai estar fazendo mais parte da promotoria, mas eu queria que o senhor esboçasse aí quais são as ações deixadas pelo senhor na promotoria em curso e, além disso, se o cidadão ou a cidadã quiser procurar o Ministério Público Estadual com demandas relacionadas à mobilidade urbana, quais são os canais disponíveis para esse contato? As prioridades da gente, número 1, número 2, número 3, estão atreladas ao CIMOP, porque vai ser uma mudança de paradigma assim, extraordinária. O CIMOP vai representar a mudança da água para o vinho. Basicamente, você pensar assim, que o sistema de transporte estava num momento analógico, em pleno 2020, e a gente vai finalmente entrar no mundo digital. É bem essa a diferença, né? É você acompanhar um serviço no olho humano, monitorar, fiscalizar e planejar, que a pesquisa origem e destino era no olho, eram pessoas, e agora tudo isso é digital, em tempo real, de segunda a segunda. Então, assim, é uma mudança de paradigma sem precedentes. Segunda prioridade essencial é a questão do modelo tarifário. A gente tem se debatido muito, tem conversado muito, tem se articulado muito para conseguir, se não o montante ideal de fontes alternativas, mas que venham pelo menos em quantidade suficiente a gente conseguir fazer algo. Porque é preocupante o quadro que se anuncia, que se desenha, se a gente não tiver um socorro financeiro, de alguma fonte que seja, pós-pandemia. É um setor que vai ser muito penalizado, já está e vai ser mais ainda penalizado por essa pandemia, e a gente precisa de um socorro financeiro, porque a gente já precisava antes. Esse problema do financiamento, do custeio do serviço, ele é anterior à pandemia. Mas a pandemia o agravou ao exigir a redução da ocupação. Então, são assim cruciais esses dois movimentos, né? Aliado a isso, por óbvio, está o acompanhamento, o monitoramento da pandemia, que a gente tem 2 procedimentos administrativos que vai acompanhando isso. A população pode nos contactar através da página do Ministério Público na internet, onde tem diversos canais, inclusive da ouvidoria, do sistema Audívia, ou através do nosso e-mail, promotoriadetransporte@mppe.mp.br. Esse é o e-mail direto da promotoria. Pode-se fazer a denúncia por lá, pode-se nos contatar, buscar informações. Doutor Humberto Graça, promotor de justiça, mais uma vez, muitíssimo obrigado por esclarecer e tirar as dúvidas aí da população sobre os desafios e os avanços enfrentados na nossa mobilidade urbana, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo aí de pandemia. Vale salientar que, apesar da flexibilização, o vírus ainda não morreu, né? Ele ainda está circulando, então cuidados são necessários.